Olá pessoal do YouTube, eu espero que vocês estejam bem. Hoje veremos um conteúdo aqui diferente e é do canal Watchmojo Brasil. Canal bem grande inclusive, eu acho que é o segundo ou terceiro vídeo que a gente tá reagindo deles. E esse vídeo já tem aí algum tempo, se chama Top 20 Entrevistas Perturbadoras com Assassinos. Parte 2. Vamos ver qual é que é este conteúdo, mas o nome é bem sugestivo. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar e não deixe de seguir o Watchmojo Brasil para assistir aí esse conteúdo sem os meus comentários, se você não gostar de pausadas. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil e hoje estamos analisando 20 entrevistas perturbadoras com assassinos. I don't know if I have any feelings. I don't think any, maybe that's my birth defect. Aparentemente é um psicopata. Falou que não sente nada, que é de nascença. Richard Kuklinski. How many people have you killed? An approximate guess. Approximate will go with more than 100. Ou seja, pode ser entre 1 milhão ou 100, que é mais cara que isso. Richard Kuklinski, também conhecido como o Homem de Gelo, foi tema de vários documentários ao longo dos anos e até de um longa-metragem. A validade das suas reivindicações foi questionada, especificamente o grande número de assassinatos por encomenda em que Kuklinski teria participado. Ele é tipo um matador de aluguel, sei lá. Are there any murders you committed that haunt you, that you just sort of you feel and you Nothing haunts me. Ainda assim, isso não muda o fato de que essa foi uma entrevista surpreendente e que a gente percebe o porquê ele tem esse apelido. Cara frio, acho que é por causa disso que o nome dele é Iceman. I then took him and put him in a 50-gallon drum, put it on the side of a motel. Kuklinski realmente parece frio e distante, tanto em The Iceman Tapes quanto em Confissões de uma da Máfia, descrevendo a sua vida dupla como um homem de família dedicado e um assassino sem coração. Did you like to look them in the eye? I wanted them looking straight at me. Embora o Iceman tenha falecido em 2006, a sua reputação continua viva nessa filmagem perturbadora. What did you want them to think as they... Just see my pretty face. A falta de humanidade dessas pessoas é muito chocante. Mas vocês têm que entender que a maneira que eles veem o mundo é diferente da maneira que a gente vê. Quer dizer, de que eu vejo, você eu não sei. Essa entrevista com o assassino condenado Steve McDaniel é assustadora por vários motivos. Yeah, Lauren was my neighbor. We're just trying to find out where she is at this point. I mean, no one has seen her since Saturday. Para começar, não é sempre que o público de notícias locais testemunha um assassino falando à imprensa antes da sua prisão. Nossa, peraí, esse é o assassino? Será que não sabiam ainda que era ele? E ele meteu o louco e deu entrevista? O comportamento de McDaniel parece enérgico, enquanto seus pensamentos parecem estar sempre em movimento dentro da sua cabeça. The only thing we can think is that maybe she went out running and someone snatched her. Tá metendo louco. Ele foi tratado como um popular que tava passando ali no momento do crime, né? Tenta criar um álibi para si mesmo, embora logo seja pego de surpresa ao saber, diante das câmeras, que parte dos restos mortais da sua vítima foi recuperada. Ixi, vamos ver agora. Where they had recovered the body or whatever they recovered from there. Had you seen anything there? Nesse ponto, McDaniel para de repente. Nossa, o cara ficou paralisado. Ele achou que ninguém ia descobrir nada, que ele era só mais um popular ali, mas a própria repórter já mandou a braba. Agora eu não sei se ela fez isso conscientemente. Os olhos ficam vidrados e as suas reações dizem tudo. Ele sabe que foi pego. É surreal ver tudo acontecer em tempo real. Are you okay, sir? I think I need to sit down. Nossa, eu acho que eu preciso me sentar. Meu Deus. Dennis Rader, Something drove me to do this. The normal people just don't do this. you can't stop it. I can't stop it. It's just, it controls me. é a atitude descarada e indiferente emanando de Dennis Rader que torna essa entrevista com o BTK Killer tão perturbadora. A entrevista foi conduzida pelo psicólogo Robert Mendonça, de Massachusetts, e ocorreu quase imediatamente após Rader se declarar culpado de 10 acusações de assassinato em primeiro grau. I started working out this fantasy in my mind, and once that person become a fantasy, I could just loop it over. I'd lay in bed at night. Ouvir Rader descrever a sua metodologia em detalhes é arrepiante, já que o BTK fala como ele perseguia e aprendia sobre as suas vítimas em potencial antes de atacar. Stalking stage is when you start learning more about your victims, potential victims. Ele ainda descreve um kit de ferramentas que usou durante o processo. Plastic bags, rope, tape, knife.
Rader também diz a Mendonça que ele não poderia deixar de cometer esses crimes. E ele reflete sobre se ter caído de cabeça quando criança resultou ou não em alguma forma de possessão demoníaca. Você que machucou, viu? Bateu a cabeça aí, saiba que você abriu o portal do inferno com isso. Meu Deus, me ajuda aqui. O que tem a ver? Bater a cabeça, o demônio possuiu. I actually think I'm maybe possessed with demons. I was dropping on my head when I was a kid. Mas é óbvio que se ele alegar insanidade e foi comprovada alguma coisa, é muito mais branda a pena pra ele cumprir. Eu acho que por causa disso que ele meteu o louco. David Berkowitz. See somebody radically changed by the power of God, it excites you. O propósito por trás dessa entrevista com David Berkowitz, o filho de Sam, é mostrar as crenças do assassino nascido de novo. Ainda assim, os detalhes da fonte estão lá. Met some guys at a party on the block on Barnes Avenue. Well, they seemed like nice people, but they were into some kinky stuff with witchcraft. Berkowitz é entrevistado com música suave de violão de fundo e uma iluminação aconchegante, exatamente o oposto do que normalmente esperamos desse tipo de entrevista. Criando uma narrativa no qual ele foi reinventado, um assassino. Isso? Meio que fazendo as pessoas gostarem dele. Não sei, será que é essa a intenção? Become convinced over time that my job was to be a soldier for the devil and to bring destruction. Ainda assim, é um pouco perturbador essa humanização do assassino calibre 44, que manteve a cidade de Nova York nas garras do medo na década de 1970. Cara, que é isso? Parece muito a Susana von Richthofen, que ganhou agora R$500 mil para ter um documentário aí na net. Que da hora, olha só que massa. Bad things that were being done were actually going to be good, but it was just a trick of the enemy. Na época dessa entrevista, Berkowitz também tentou insinuar que um culto satânico o havia usado como um peão nesses assassinatos. Mas uma nova investigação não pôde confirmar essas alegações. Lembra daqueles amigos e amigas que ele falou que meio que conheceu uma galera da bruxaria e tudo mais? Ele alegou isso. Na verdade, ele foi manipulado por essa galera. They took me out of the car and one of the officers, he said to me, are you glad this is over? And I looked at him and I said, yeah, I'm very glad. And they were all like taken aback. Cara, a entrevista realmente teve a intenção ali de vitimizá-lo, de humanizar. Peter Sutcliffe. Jack não era o único estripador da Inglaterra. Could it be then that the man that you're looking for is a maniac? It could be so. Peter Sutcliffe, o estripador de Yorkshire, aterrorizou as áreas de Manchester e West Yorkshire entre 1975 e 1980. Quite certain that this man hates prostitution. Nossa, cara, é um serial killer aqui, tá? O cara, ele matou prostituta na década de 70 por 5 anos. O alvo dele era especialmente prostituta, se não unicamente, eu não sei. Sutcliffe tinha como alvo profissionais do sexo ou mulheres que ele percebia estar envolvidas nesse tipo de negócio. Embora os seus critérios para tais suposições pudessem ser algo tão inocente quanto uma mulher saindo de manhã cedo. Nossa, o cara, além de vitimar essas pessoas, ele não tinha certeza. O critério de avaliação dele era, porque eu acho que é. Bom, aparentemente é isso. I hit her with a branch or something, threw her over a wall. And I climbed over the wall and I was thinking of bumping her off and this voice said, stop, stop. Várias entrevistas por telefone de Sutcliffe com autoridades e a mídia se inclinam para as visões violentas e misóginas do estripador, a ponto dele rotular insensivelmente uma de suas vítimas como estando no lugar errado na hora errada. Did you have a lot of regret when you killed Jane MacDonald, a 16-year-old? Yes, I did, yeah. She was in the wrong place at the wrong time. Eu duvido, monstro. Peter Curtin foi apelidado de o Vampiro de Düsseldorf, devido à reputação de selvageria do assassino, bem como a sua fixação por sangue. Cara, e olha a carinha, olha esse bigodinho. Embora esse relatório de entrevista remonte à execução de Curtin em 1º de julho de 1931 e tenha caído em uma lenda urbana nebulosa, o legado não é menos assustador. Curtin estava conversando com um psicólogo da prisão enquanto esperava a guilhotina, quando perguntou se logo depois seria ou não capaz de ouvir o som do seu próprio sangue. Mas isso daqui parece que ele é um vampirão. Será que não era um apelido dele, não? O cara era motivado por sangue. Isso daqui é muito característica de psicopata. Muitos começam só pela vontade de ver a carne se cortando, dentre outras coisas. É um negócio muito louco. Não existe uma motivação onde seja racional. Apesar que tirar a vida de alguém por si só é irracional. Sei lá, a não ser por legítima defesa aconteça alguma coisa. Mas aqui é banalizado. A vida é como se fosse descartável. A sua cabeça atualmente é uma atração de exposição no Ripley's Believe It or Not, um museu em Wisconsin. Mentira! A cabeça dele tá lá? Em exposição? Samuel Little,
É um absurdo pensar que um assassino em série pode continuar matando por tanto tempo que pode eventualmente desacelerar devido à velhice. So then this opportunity popped up. Take her to the store. Right. Instead of me bringing her back to the apartment, I went down 27th Street. Samuel Little possuía a maior lista de vítimas confirmadas na história dos Estados Unidos. Você tá de sacanagem. E ele conta como se não fosse nada, como se fosse um caos. Coitado dessas mulheres. Que isso? Começando em 1970, se não antes. Little continuou seus assassinatos por mais de 30 anos, até que finalmente foi preso, graças aos avanços da patologia forense moderna. Será que ele tá falando aqui da DNA? Teve uma pessoa que vitimou muitas pessoas e só foi pego porque naquela época, anos mais tarde, tinha saído a primeira pessoa que foi condenada por conta de vestígios de DNA, é uma pessoa muito mais jovem que ele, inclusive. So you basically roll her into a pretty big ditch that's got a bunch of... Well, it wasn't a ditch, it was a slope. Okay. That didn't look like a slope because of the vegetation. Esse criminoso de carreira também nunca demonstrou remorso por seu comportamento. A conta oficial do FBI no YouTube tem muito material de confissões de Little, todas as quais possuem a atitude relaxada e quase autossatisfeita do assassino. Sem humanidade nenhuma. Sammy Gravano. They tell you to kill someone. Did you think of saying no? Muitos aficionados por crimes reais estudam as entrevistas de assassinos em série, mas as histórias do submundo do crime organizado podem ser igualmente arrepiantes. I was doing loan sharking, stealing cars, doing burglaries, break an arm here, break a leg there. Basicamente, pessoas que eram ligadas ou são ligadas à máfia, no fim das contas são serial killers. Porque, falando sobre números e eles trabalhando em favor da máfia, eles matam muita gente. Veja, por exemplo, a história de Sammy The Bull Gravano. The Bull era um notório subchefe da família Gambino, que quebrou o código de silêncio da organização ao falar com funcionários e ser testemunha do governo contra o chefe da máfia, John Gotti. O cara saiu da máfia, testemunhou contra. Eu acho que ele teve proteção, então, porque imagina se a máfia ia deixar quieto. I was betrayed, I betrayed him. That's what the mob is. O próprio comportamento de Gravano durante essa entrevista de 1997 com Diana Sawyer é uma mistura de franqueza e arrogância, enquanto ele descreve uma vida de assassinato por encomenda. Sabe o que ele tá parecendo? Vamos falar sobre uma versão mais atual aqui, que eu acho que vocês vão se familiarizar com isso. O Frank do PC lá, que ele começou a dedurar, a falar várias coisas na mídia aí. Daí ele alegou isso, que ele não é que ele foi traído, mas ele já estava jurado e ele falava sobre isso aí nas lives dele. Eu não sei se ele faz live ainda, não sei se ele tá vivo, se não tá, mas enfim, é só para contextualizá-los aqui do que esse cara fez. Diane Downs. O caso de Diane Downs é marcado por traumas e violência. Ela, ironicamente, parece a princesa Diana, mas ela chama Diane com E. Uma situação de perda para todos os envolvidos. Downs foi condenada por matar um dos seus filhos e tentar matar os outros dois em 19 de maio de 1983. Que isso? Loucura, credo. I'm going to remember that night for the rest of my life, whether I want to or not. I don't think I was very lucky. I think my kids were lucky. Downs afirmou em entrevistas, como essa de 1984 do KEZI Eyewitness News, que ela mesma foi vítima de abuso quando criança. How did your childhood affect you? Everything that happens to you as a child contributes to how you turn out as an adult. Bom, ela meio que jogou na conta da criança. Então deu a entender que ela só matou o filho e tentou matar os outros porque ela sofreu abuso quando era criança. Olha as ideias. To be honest, it made me a better person. Nossa, melhor você matar seu filho e tentar matar os dois? Imagina pior. Tá maluca? Because I know all the mistakes. I know what not to do to my kids. No entanto, Downs também tentou alegar que o seu ataque era um crime aleatório cometido por um ladrão de carros. I was on the driver's side of the car when I was shot. Ela tentou mudar aqui a perspectiva do crime, meio que se inocentando e colocando a culpa em um ladrão de carro, entendi. And that's why it was so... it was planted. Além disso, o seu comportamento nessa entrevista exala essa sensação de calma, com muitos sorrisos e lembranças muito específicas sobre o incidente. É uma coisa assustadora. A lot of people, when something traumatic happens to them, they suppress it immediately. I kept those memories because I knew that I was the only person that was going to be able to tell them what happened when we got to the hospital. Mas ela fala isso com uma dicção perfeita, não gagueja, ela não demonstra emoção, ela é muito fria. Então eu imagino que de fato ela seja uma psicopata, porque ela consegue manipular muito bem uma narrativa. Se você conversa com uma pessoa menos instruída, ela consegue manipular, com certeza. Wesley Allen Dodd. Well, I wrote when I filed the case on this guy. Lock this guy up forever. Tem uma realidade chocante em quase todas as entrevistas contendo frases de efeito de Wesley Allen Dodd.
Moved to Seattle on June 13th, 1987. I tried to kidnap the boy. O assassino e predador condenado era conhecido por dizer que mataria novamente a queima-roupa se fosse libertado. They suggested that I get counseling, but didn't think anything was serious enough to press charges. Dodd estava tão empenhado em ocultar os seus crimes e comportamento que até enfatizou em várias ocasiões que merecia a pena de morte. Why do you want to be executed? Que é mais fácil pra ele, não vai viver uma vida trancafiado. É óbvio que é isso. Por isso que o cara tem que ficar preso o resto da vida e sofrendo. I have to be. Because I will kill again. Nunca se esquivou de detalhar o seu passado criminoso, contando como vinha cometendo crimes horríveis de violência desde muito jovem. Eventualmente, Dodd conseguiu seu desejo, pois foi executado em 5 de janeiro de 1993. Nossa, cara. O cara devia ter vivido pra sempre aí em sofrimento, inclusive. John Wayne Gacy, o documentário da Netflix Conversando com o Serial Killer, o Palhaço Assassino, fez muito para apontar as tendências sociopáticas do notório assassino de série quando se tratava de transferir a culpa por seus crimes. Isso daqui é o que inspirou o It, inspirou todos os palhaços assassinos que vocês conhecem aí. Esse cara é tenebroso. A gente já reagiu a ele, inclusive. No entanto, essa não foi a primeira vez que evidências para esse fim surgiram, conforme documentado nessa entrevista da CBS de Chicago em 1992. I don't believe in hitting children. I don't believe in spoiling a child either. My values are such that if you give enough love to a child. Accused of murder 33 kids and you say you didn't believe in hitting. Cara, ele matou 83 crianças. O entrevistador Walter Jacobson não precisa falar muito em seu encontro com Gacy, já que rapidamente fica claro que o palhaço assassino está tentando o seu melhor para apresentar vários álibis para sua inocência. Buckovich is not one that I killed, so I don't know nothing about him. O próprio Gacy é composto na maior parte do tempo, embora haja um momento em que ele demonstra o seu infame truque da corda com um cadarço, que ecoa a metodologia dos seus crimes horríveis. And you just turn this, and I says it causes a tourniquet. I said that's the only knot I ever learned. Precisely the kind of knot found on the rope. Ted Bundy. O tempo pode mudar muitas coisas sobre uma pessoa, incluindo como ela se comporta durante a entrevista. Esse cara aqui, ele é um dos piorzão. Esse nome aí é muito familiar. O Ted Bundy, apresentado em uma entrevista na prisão em 1977, parece mais de acordo com a reputação suave, mais de sangue frio, que Bundy tinha entre outros notórios assassinos em série. You feel that everything will turn out all right, that you are innocent. Do you still feel that? Yeah, more than ever. Ele sorri muito durante a entrevista e possui uma linguagem corporal que parece relaxada e quase feliz. I'm not guilty. Does that include the time I stole a comic book when I was 5 years old? Ele afirma com toda a certeza do mundo que ele não é culpado, mas que crimes, isso envolve um quadrinho que eu roubei quando eu tinha 5 anos de idade. Ele é extremamente carismático, uma pessoa que consegue passar leveza em uma entrevista sem parecer nervoso. Isso daqui é cabuloso demais. Tem contato visual com a sua entrevistadora durante a maior parte da conversa, e é fácil se deixar levar por uma falsa sensação de segurança, que era exatamente a intenção de Ted. If someone's crazy enough and nutty enough to do something like that, I can't stop them. There's nothing I can do. Então, esse Ted Bundy, ele era um manipulador, ele era um sedutor, né? E ele estava seduzindo a repórter, inclusive. Richard Ramirez. Seguidor noturno, Richard Ramirez pode ser um dos assassinos em série mais assustadores de todos os tempos. Parece mesmo, ó, carinha, tá maluco. Não apenas pela brutalidade dos seus crimes, mas também pela aura projetada do que muitos percebem ser puro mal. Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. Fácil ver o porquê durante algumas das entrevistas mais notáveis de Ramirez ao longo dos anos, incluindo uma conduzida pelo autor Mike Watkins. Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. They are a product of the times, and these are bloodthirsty times. Nossa. Ele enfatiza muito bem isso. Ele fala de uma forma muito carismática também, de certo modo. É assustador, cara, porque ele tem as palavras certas ali. As respostas um tanto tensas de Richard às perguntas de Watkins implicam uma raiva contida. Uma raiva que também é exemplificada pela respiração de Ramirez, quando ele parece ficar irritado com Watkins. I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time ago. Why?
I don't care to explain that. Ramírez é um nome bem latino, sul-americano. De qual país será que ele é? Será que ele é um estadunidense, mas que tem origens aí dos pais e tal? Let the quote stand for itself. Em comparação, Ramírez parece estar mais relaxado na entrevista com o Inside Edition, embora essa também martele a obsessão do perseguidor noturno com o satanismo, o mal e o ocultismo. Nossa, o cara era ligado a isso? Edmund Kemper tem algo realmente arrepiante na maneira prática como Edmund Kemper, um assassino de estudantes universitários, descreve o seu passado no documentário de 1981, The Killer of America. Tudo que a gente tá vendo aqui é muito importante vocês tomarem nota do seguinte: não tem cara. Se você acha que é o cara mal que vai estar aí te encarando, que vai estar cheio das intenções e que você vai prever isso, não vai. Eles são pessoas extremamente manipuladoras, carismáticas e que vão te fazer cair na conversinha. Everything went towards killing him, and I didn't. But I'm saying, wow, it's uncanny. It was almost like it was meant to be that way. And I said, wow, this gotta stop. O intelecto impressionante de Kemper e a sua eloquência natural escondem a brutalidade de quem cometeu seu primeiro assassinato aos 15 anos. If I'd been in a city, I would have been a mass murderer at age 15. I would have killed until they gunned me down. I wouldn't have been able to reason my way out of it. O assassino até faz uma piada autorreferencial sobre o seu modus operandi de dar caronas, colocando um par de óculos e perguntando à câmera se eles entrariam em um carro com ele. Now, would you get in the car with this man? Huh? E aí, vocês entrariam? Ele é tão articulado e tão ousado e tão debochado que ele fez uma piada pra repórter, ou o repórter que tava fazendo a entrevista ali, e ele colocou um óculos que era o modus operandi dele. Ele usava esse óculos enquanto dava carona para as pessoas e ele então fazia dessas pessoas vítimas fatais. Mas ele colocou o óculos, olhou pro repórter e falou: e aí, você entraria num carro com um cara desse? Jeffrey Dahmer. Não há raiva mal reprimida no comportamento de Jeffrey Dahmer enquanto ele discute a sua história com o entrevistador Stone Phillips. And I acted on my fantasies, and that's where everything went wrong. Também não há nenhuma encenação selvagem que agarre as manchetes. Em vez disso, a recontagem tranquila e de fala mansa de Dahmer dos seus crimes horríveis confere à entrevista muito mais poder. The only motive that there ever was to completely control a person that I found physically attractive. Há um choque muito grande enquanto ele discute as tentativas fracassadas de criar zumbis vivos com os restos mortais das suas vítimas. The kill wasn't the objective. I just wanted to have the person under my complete control. Ele disse que não era o motivo real. Na verdade, ele queria controlá-las na tentativa de torná-las zumbis, no qual ele pudesse ter controle, como se ele fosse o criador do Frankenstein, por exemplo. Tem também o choque de como os momentos de violência chocantes de Dahmer são prejudicados pelo arrependimento do assassino, pelas decisões que tomou e pela futilidade do que parecia ser um encontro com a infâmia e o destino. Once it happened the first time, it just seemed like it had control of my life from there on in. Parecia um despertar para ele, foi assim que ele descreveu. Gary Ridgway. Gary Ridgway, também conhecido como o assassino Green River, foi um dos mais prolíficos assassinos em série americanos. I whipped out my ID, and with my ID would be I'd put my finger over my driver's license to hide my name. Ridgway também foi talvez um dos mais impenitentes, um sentimento que é colocado na frente e no centro durante qualquer uma das suas entrevistas. A picture of my son. They would know I was a probably normal person. Veja, por exemplo, uma que ele fez com a perfiladora de psicopatia do FBI, Mary Ellen O'Toole, onde ele descreve com muita calma como ganharia a confiança das suas vítimas. The only thing that would be better than that would be to have your son in the car with you. That would be an incredible ruse. That happened once. O'Toole consegue fazer Ridgway falar em profundidade sobre o seu passado, a sua criação e as dezenas de vítimas atribuídas à fúria do assassino de Green River. Ele fala de forma muito tranquila também, conta como se não fosse nada. Charles Manson. Esse daqui é o mais famoso. Esse é o mais famoso de todos os psicopatas americanos. Existem muitas filmagens de entrevistas de Charles Manson lançadas ao longo dos anos, muitas das quais podem ser usadas como evidência para a personalidade muitas vezes desequilibrada do homem. Do you feel blame? Are you mad? Do you feel like E tem muito disso aqui nessa entrevista de 1987 com a correspondente do Today, Heidi Schultz. O cara tem uma suástica na testa. Esse cara aqui, ele era bizarro, velho. I wouldn't do anything that I felt guilty about. You don't feel guilty at all? There's no need to feel guilty. I haven't done anything I'm ashamed of. No entanto, há também essa intenção de quebrar o mito de Manson como líder.
Isso é auxiliado pelo visual da presença dispersa de Manson durante a entrevista. Cara, o cara tá fumando, ele tá diante de outra pessoa que tá rindo com ele. Sei lá se ele é próximo dessa pessoa, provavelmente ele é. Maybe I should have killed 400 or 500 people, then I would have felt better. Then when I felt like I really offered society something. Embora as explosões ocasionalmente violentas de Manson tenham sido bem documentadas nessa entrevista, são as falas mais suaves que revelam mais sobre as falhas e deficiências admitidas pelo próprio homem. Awareness in my consciousness is not the same as somebody that goes to school and has a mom and dad. See, not having parents have left me in another dimension, so to say. Otis Toole. I like to say a whole city burned down. Nossa, cara, que cabuloso também. Ele falou, eu gostaria de ver uma cidade inteira incendiada. Já no começo da entrevista. Essa entrevista com Otis Toole é um pesadelo. Tem muitas razões para isso. E a menor delas são as gargalhadas explosivas de Toole e o sorriso absolutamente arrepiante. What do you prefer in life? Sex or fire? Or I like both. Além disso, tem a natureza explícita de como Toole descreve os seus crimes anteriores e como o ex-associado do colega assassino Henry Lee Lucas parece desassociar facilmente o valor da vida humana. Muitas pessoas não têm esse filtro, é o que eu acredito serem sociopáticos. Que, na verdade, o que mantém muitas pessoas na linha são as leis. E ele tem essa visão muito clara do que eu disse. Ele trata as pessoas como se fossem porcos. Para ele, não é diferente de desossar um porco, por exemplo. A qualidade granulada e estourada dessa filmagem da entrevista só parece aumentar a sensação de sujeira e imundície deixada pelos alegres relatos de Toole. Ain't nothing to it. It's like drinking a cup of coffee. Cara, ele comparou as vítimas dele como tomar uma xícara de café. E depois de uma, você vai tomando e pronto. É isso, é um hábito. Sei Sagawa. でたまたまそれが肉屋さんの旦那さんと奥さんで太って愉快なご主人でしたけど、動物の解体の仕方とか肉の切り方とか詳しく教えてくれました。 Ao contrário da maioria dos outros citados nessa lista, Issei Sagawa não era tecnicamente um serial killer. No entanto, essa filmagem da entrevista com um canibal é muito perturbadora para não entrar nessa lista. Nossa, esse foi o único que não era serial killer dessa lista inteira. Porém, ele é conhecido como o canibal. Então vocês já imaginam o que esse cara fez para ele entrar nessa lista aqui. A história de Sagawa é detalhada no documentário, enquanto ele próprio descreve o tiroteio premeditado da sua colega de classe enquanto morava e estudava na França. As obsessões de Sagawa também são detalhadas nessa entrevista, assim como as brechas legais que permitiram ao assassino escapar da prisão por suas ações. Quê? Esse cara tá solto? Você tá de sacanagem. O comportamento quieto e frágil de Sagawa prejudica suas palavras, todas faladas em tons igualmente baixos e inofensivos. É uma história francamente horrível e inacreditável. Não explicou o que ele fez, não explicou muita coisa. Aqui, esse compilado de entrevistas são coisas muito sem contexto, porque são 20 entrevistas, então, em um curto espaço de tempo, não dá pra você aprofundar muito. Alguns já são extremamente conhecidos, outros a gente não reagiu ainda. Essa entrevista com Aileen Wuornos na véspera da sua execução é perturbadora por vários motivos. I'm okay. God is going to be there. Jesus Christ is going to be there. All the angels and everything. Para começar, existem os crimes pelas quais Wuornos foi condenada, mas também as histórias que Aileen conta sobre o seu tratamento na prisão. Olha só, isso eu aprendi na série Detetive Alex Cross. Ela tem uma dentição toda torta e ela tinha muito trauma com isso. They had the intercom on in the room and they kept lying that it wasn't on. And they were using sonic pressure on my head since 1997. Suas acusações de tortura sônica e adulteração de alimentos falam da sua paranoia e estado mental durante esse período. And then one day I didn't wash my food off and I was sick for 3 weeks, almost died. Um estado que gradualmente atinge um pico. Nossa, olha o ar dessa mulher, velho. Olha isso aqui, tá maluco. Imagina você acordar, a pessoa tá do teu lado, assim, olhando pra você. Yeah, thanks a lot. I lost my life because of it. Couldn't even get a fair trial. O rosto de Wuornos, quando ela se dirige diretamente para a câmera, é arrepiante. E o público só consegue olhar de volta em seus olhos enquanto a assassina
condenada acusa a sociedade de sabotagem. Verdade, sabotaram ela, olha só. 2019, a rock's supposed to hit you anyhow. You're all gonna get nuked. Não entendi o que ela quis dizer com isso. Gostei das entrevistas aqui, eu queria ter um contexto mais aprofundado do que aconteceu. Mas o canal Watchmojo Brasil é muito bom. Não deixe de acompanhar o Watchmojo Brasil para mais entrevistas, arquivos, dentre outras coisas. E é bem legal os documentários que eles produzem aí. Até o próximo vídeo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E por favor, não mate ninguém. Não quero ter que reagir a nenhuma entrevista tua.